De repente, a igreja se tornou o novo cenário do Instagram. Influencers que antes ostentavam festas, roupas de grife e viagens caras, agora postam fotos com a Bíblia. E também divulgavam muitos golpes, legendas de versículos e vídeos de louvor. O que está acontecendo? A fé virou um negócio, uma estratégia para sair do flop e voltar a ser relevante? Ou ainda pior, uma forma de explorar a vulnerabilidade das pessoas? A fórmula parece simples: perdeu a relevância, caiu no esquecimento, se converte. A gente tem visto um movimento massivo de influenciadores que, depois de uma fase de flop, resgatam a fé e a usam como ferramenta de marketing. Postam fotos na igreja, falam sobre a mudança de vida e magicamente voltam a ter engajamento e visibilidade. Mas será que é genuíno? A questão não é questionar a fé de ninguém, mas sim a motivação por trás de tanta exposição. A fé se tornou um produto, uma estratégia para se manter na boca do povo. E o público que busca uma inspiração acaba consumindo uma imagem que muitas vezes não corresponde à realidade. O problema é que a fé é algo profundo e pessoal. Usá-la como estratégia de marketing, como uma forma de se promover, banaliza a espiritualidade e transforma algo sagrado em um mero produto de consumo. E a coisa fica ainda mais complicada quando a gente fala da exploração da fé. A gente tem visto pastores que, além de pregar a palavra, vendem cursos, mentorias e palestras, explorando a vulnerabilidade e a necessidade das pessoas. Eles usam a fé para vender um sonho, uma promessa de vida melhor e muitas vezes não se concretiza. O marketing religioso se tornou um negócio altamente lucrativo, onde a fé é a moeda de troca, e as pessoas, em busca de uma solução para seus problemas, acabam investindo em promessas vazias, em vez de buscar a verdadeira essência da espiritualidade. A mercantilização da fé é um problema sério que desvia a atenção do que realmente importa e explora a boa-fé das pessoas. E o pior é que, em meio a tanta hipocrisia, quem realmente quer ir para a igreja acaba desistindo com medo de ser enganado. A hipocrisia é um dos maiores problemas desse movimento. A gente vê influenciadores e pastores pregando uma coisa e vivendo outra. A gente vê a falta de coerência entre o discurso e a prática. E isso gera uma desconfiança generalizada. Por que a fé virou produto? Nos últimos meses a gente viu uma onda de influenciadores se convertendo publicamente. E não é só sobre fé pessoal, é sobre estética, branding e até monetização. Os cultos viraram eventos com luz cênica, parede preta, área VIP, LED. Os pastores têm visual de CEO de tech. E o feed acompanha fé, lifestyle e call to action. Mas o que está por trás desse movimento? A gente está vivendo o que a WGSN chamou de era da policrise, que são crises simultâneas em várias esferas: econômica, climática, emocional, política. E segundo o Edelman Trust Barometer, 89% das pessoas têm medo de perder o emprego, 76% se preocupam com a crise ambiental e 72% temem uma guerra nuclear. Quando o caos aperta, o humano busca sentido. A fé vira ponto de apoio emocional. A WGSN já previa: em tempos de instabilidade, espiritualidade e religião ganham força. Mas tem outro fator aqui, que é comunidade. Dentro da fé há pertencimento, narrativa, promessa. E onde tem comunidade, narrativa e promessa, tem terreno fértil para consumo. Segundo Terry L. Cross, as necessidades humanas são interligadas: físico, emocional, cognitivo e espiritual. E hoje o espiritual voltou para o centro e o mercado percebeu. O discurso é: se você compartilha a minha fé, você confia no que eu vendo. E aí o produto deixa de ser só um produto, ele vira símbolo de devoção, de pertencimento e de esperança. Mas esse movimento não começou agora. A história mostra que sempre que o mundo entra em crise, a fé cresce. Mas agora a diferença é o combo: fé, estética, influência, algoritmo e pix. A fé virou nicho, posicionamento, palco, e para quem tá vulnerável, pode ser difícil distinguir o espiritual do estratégico. Então, não é sobre julgar quem crê, é sobre observar como a fé virou canal e às vezes até um funil de vendas. Num mundo que parece ruir por todos os lados, o que ainda te ancora e quem tá lucrando com isso? E o impacto disso é devastador para quem busca uma conexão genuína com a espiritualidade. A pessoa que realmente quer seguir a fé, que busca uma comunidade de apoio, se depara com tanta hipocrisia e com tanta exploração, que acaba desistindo. A fé se torna um circo de aparências e a essência da espiritualidade se perde. E a culpa não é da religião, mas das pessoas que a usam de forma manipuladora. A hipocrisia é um veneno que corrói a fé e afasta as pessoas da sua busca espiritual. O que a gente vê nas redes sociais é um palco, é uma performance, uma enganação. A gente vê
A parte bonita, a parte editada, a parte que vende, mas o que a gente não vê é o que acontece por trás das câmeras. O marketing digital vem prostituindo o evangelho de Cristo. Infelizmente, muitos pastores não querem mais pastorear e ensinar as boas novas do evangelho. Eles querem investir no marketing digital, se transformar em pastores, celebridades, influencers, ter seguidores e assim conseguir vender produtos digitais, cursos e livros. O foco não é mais ensinar as boas novas do evangelho a toda criatura. O foco é enriquecer. Uma das estratégias usadas é usar o próprio altar para eles se divulgarem e fortalecer a imagem deles como sacerdotes perfeitos, ungidos de Deus. Deus fala diretamente com eles. São testemunhos rotorizados, romantizados, tudo para gerar em você uma idolatria e uma admiração por essa família maravilhosa, esse pastor maravilhoso. E você vai querer comprar tudo o que ele vender. Eles se aproveitam da sua dor, que na maioria das vezes é paternidade, vida financeira e casamento. Misturam com 2 versículos bíblicos e te entregam um curso desenvolvido para a solução dos seus problemas e você ter uma vida maravilhosa e abençoada como a dele. E você vai comprar, sabe por quê? Porque o seu foco não é Cristo e o reino dos céus. O seu foco é aqui nessa terra e você quer ter a vida do pastor. E você não vai ter, sabe por quê? Porque você não está investindo no mercado da fé como ele, que é o mercado mais rentável que existe, um mercado multimilionário. A fé virou um negócio. Se o foco do seu pastor é apenas empreender na fé vendendo cursos, ele está pecando. E se você está dando desculpas justificando isso, você está sendo conivente com esse pecado. Jesus não instruiu para os apóstolos cobrarem para fazer o ID, muito pelo contrário. Abra sua Bíblia em Mateus 10, no versículo 8. Vocês receberam de graça, portanto deem de graça, não levem ouro, nem prata, nem cobre em seus cintos, nem na sacola e nem levem 2 túnicas. Essa é a instrução para quem faz o ID. É primordial um servo do Senhor que prega o evangelho ser humilde. Essas são todas as instruções que Cristo deu sobre humildade. Vamos ver a instrução de Paulo. Abre em Timóteo 1, versículo 11. É preciso fazer com que se calem, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem, com as intenções vergonhosas de ganhar dinheiro. É preciso fazer que esses empreendedores da fé, esses oportunistas da fé, gananciosos, se calem. Se volte para o evangelho, não fique idolatrando pastores. Isso está totalmente errado. Esse mercado da fé é uma vergonha. Abrem os olhos, cristãos. Tudo de bom para vocês. Tchau. A fé, que deveria ser um momento de introspecção e conexão com o sagrado, se transforma em um show. E a gente, como público, precisa ter cuidado para não cair nessa armadilha. A gente precisa buscar a verdade, a autenticidade e não a performance. A verdade é que a fé não precisa de palco, não precisa de holofotes. Ela acontece no silêncio, na intimidade, na conexão com o sagrado. E a gente precisa proteger essa essência da espiritualidade. Se você não está vivendo numa bolha, você deve ter reparado que a fé virou o hype de 2025 e o produto a ser vendido também. Igrejas evangélicas luxuosas e milionárias que mais se parecem com o spas do que com templos religiosos. Desafios como legendários, onde você precisa pagar milhares de reais para subir uma montanha e supostamente se encontrar com Deus. Primeiro de tudo, é importante frisar, o protestantismo ele nasce como uma crítica à Igreja Católica. Uma crítica também à ostentação da Igreja Católica. Martinho Lutero disserta muito bem sobre isso nas suas 95 teses. Algo que vai completamente contra o evangelho que essas pessoas dizem pregar. A nova febre do cristianismo é um movimento que promete transformar homens por meio de desafios físicos e espirituais, como trilhas de 72 horas, dizendo que elas vão reforçar a masculinidade deles, vão transformar eles em líderes melhores, maridos melhores, enfim, as promessas são muitas. Importante ressaltar também que um homem morreu esse ano participando do tal Legendários. Jesus Cristo virou um negócio para essas pessoas. Deus virou um negócio para essas pessoas. Se você quiser se encontrar com ele, você não precisa pagar milhares de reais para subir uma montanha. Pode ficar tranquilo. Tem uma frase que eu gosto muito do professor Bujarque. Jesus é o melhor produto a ser vendido. Tem alta demanda, pouca rejeição e você não precisa repor no estoque. E se o produto falhar no meio do caminho, a culpa é sua, que não soube usar. O movimento de influenciadores na igreja e a exploração da fé são um reflexo da nossa sociedade de consumo. Tudo se tornou um produto, até mesmo a fé, mas a gente precisa se questionar.
A fé pode ser vendida? A espiritualidade pode ser mercantilizada? E você, já se deparou com essa exploração da fé? Qual a sua opinião sobre o assunto? Me conta aqui nos comentários e se você gostou do vídeo, não esquece de dar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos conteúdos. Beijos!